Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista. O nosso convidado de hoje é o Luiz Paulo Sampaio Henriques, que é presidente da Associação dos Produtores de Camarão do Ceará. Boa noite, Luiz Paulo, muito obrigado pela presença aqui no programa. Gostaria de começar conversando aqui, se traçasse aqui um diagnóstico, como é que está a questão da produção do camarão aqui no estado? Boa noite, Rogério, a gente agradece a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a castanicultura do Ceará. A produção do camarão no Ceará está numa crescente, né? Nós temos aí alguns números aí levantados aí pelo censo, né, que foi levantado pela ABCC, Associação Brasileira do Criador de Camarão, né, feito em 2022, com dados de 2021, né, que mostra um crescimento realmente enorme do camarão nos últimos 6 anos, nos últimos 5 anos, 6 anos, né, relacionando com o último censo que tinha sido feito anteriormente. Nós tínhamos, na época, 700 produtores de camarão e nesse censo nós levantamos 1.786 produtores de camarão, que hoje, muito possivelmente, já deve estar próximo a 2.000. O Ceará tem uma referência, né? É uma referência em nível nacional na produção desse crustáceo, né? Sim, o Ceará é o maior produtor do Brasil, né? A gente corresponde aí a 47% da produção nacional. E hoje, em termos de municípios, quantos municípios do Ceará hoje estão envolvidos na produção de camarão? Esse mesmo censo levantou que 59 municípios do estado do Ceará são explorados com pela castanicultura. Luiz Paulo, você é presidente da Associação dos Produtores de Camarão do Ceará, mas também existe uma cooperativa que foi criada exatamente para facilitar esse relacionamento entre os produtores e também ajudar na própria orientação para uma produção com mais qualidade e mais quantidade, né? Isso, Rogério. A Copacan, né, que é uma cooperativa dos produtores de camarão do Ceará, né, ela veio de encontro à necessidade, né, que uma fatia de produtores, né, uma fatia da classificação de produtores, né, de pequenos e médios produtores, tinham de acessar o mercado, né, de produtos congelados, né, um mercado que remunera, né, de forma mais constante o ano todo, né, e que a gente individualmente não tínhamos acesso, né? Hoje a cooperativa ela dá uma assistência no sentido até de montagem das fazendas, mas principalmente uma questão de orientação técnica também de como fazer isso, levando em conta, por exemplo, o caso dos microprodutores, né? O Ceará, esse número de produtores que nós falamos aqui, que existe no Ceará hoje, preponderantemente são de microprodutores, né? Nós temos aí mais de 1.000 produtores abaixo de 10 hectares, mais de 700 produtores abaixo de 5 hectares, né? São realmente microprodutores, né? São pessoas que efetivamente trabalhavam no campo, né? E que migraram suas atividades rurais para a castanicultura, né? Isso está bem direcionado na interiorização. Esse crescimento está direcionado à interiorização da atividade no estado, né, que a princípio era toda litorânea, né, e hoje a gente tem essa atividade crescendo ao longo de todo Baixo e Médio Jaguaribe, né, chegando a Iguatu já, rapaz. Temos fazendas de camarão em Caridade, imagine. É possível fazer isso? Porque o leigo, a pessoa leiga, acredita que o camarão só possa ser produzido no litoral, no mar, mas hoje a espécie que é produzida aqui no Ceará, isso pode ser feito também em municípios do interior, né? Como é que funciona esse processo? Isso, Rogério. A espécie que nós cultivamos é uma espécie exótica, né? Ela foi importada as matrizes são importadas do Pacífico, né, e são reproduzidas em laboratório, né, o Litopneus vanamei, mas que além do grande potencial que ela tem de desenvolvimento em cultivo, né, em cativeiro, né, em regime intensivo, semi-intensivo, né, que é a forma como nós cultivamos aqui, predominantemente hoje semi-intensivo, né, ela também mostrou uma acessibilidade a águas de baixa salinidade, né, apesar de ser um camarão marinho, né, mas ela mostrou uma adequabilidade a águas de baixa salinidade, e isso é o que está propiciando essa interiorização, né. O Ceará, o tempo tem mostrado assim, que nós vivemos realmente em cima de um grande bolsão de água salinizada, né, que está aí disponível, que não teria outra utilidade, né, não serviria para a agricultura, não serviria para a pecuária. No entanto, né, nós temos aí uma riqueza que está, né, se estabelecendo, né, no meio rural, aí às vezes em pleno sertão,
né, com a carcinicultura, né, utilizando essas águas de subsolo salinizadas. Onde estão os maiores produtores de camarão aqui no Ceará? Qual município? O município onde agrega maior número de produtores é Aracati, certo? Mas tem vários municípios também que tem muitos produtores, né? Que no caso existem Acaraú, grandes empresas, né? E também em alguns municípios esses microprodutores, né? Isso, a atividade ela é enquadrada aí como micro, pequeno, médio e grande produtor, né? Hoje, apesar de hoje nós temos em torno de 70%, né, baseado em microprodutores, o número também se investe em termos de área produtiva. Nós também temos 70% da área produtiva como grandes produtores, né? Quando você soma a área de produção dos grandes, corresponde a 70% da área total. Quando você soma o número de microprodutores, você tem 70% dos produtores como microprodutores. Só para a gente ter uma noção em termos de produção, um microprodutor hoje aqui no Ceará, ele produz que quantidade de camarão, por exemplo, assim, por ano ou por mês? Pelo próprio censo levantado, né, que são números são números reais e estão bem atualizados, né? Nós chegamos lá numa produtividade média em torno de 4.000 quilos hectare ano, né? Que em média é também a produtividade do grande produtor, né? O que a gente vê é que o pequeno, o médio e grande está produzindo mais ou menos na mesma densidade de estocagem, né? Tirando a mesma biomassa, né? por hectare, né? Por despesca. A diferença são a quantidade de área de cada um, né? Luiz Paulo, hoje para se montar, vamos dizer, uma fazenda com o tanque, o custo é considerado elevado? O que é necessário para alguém que queira entrar nesse ramo de produção de camarão? O que é necessário? Rogério, como tudo na vida tem que ter um conhecimento, né? Logicamente que nada se faz sem conhecimento, né? Tem que ter uma dedicação aí para conhecer um pouco da atividade, né? Apesar que são um pacote tecnológico já bem conhecido, né? Tanto que deu acessibilidade ao microprodutor, né? Hoje você vê, né, realmente pequenos produtores, microprodutores, lá no interiorzinho, no sertão, produzindo camarão, tanto como o grande produtor que está na beira da praia, né, com fazendas bem tecnificadas, com aeração mecânica, com N itens de tecnificação, e o pequenininho lá está produzindo também, certo? Então isso mostra que existe acessibilidade, né? Não é se desmistificou, né, a necessidade realmente de grandes investimentos e grandes pacotes tecnológicos para se conseguir produzir camarão, né? Hoje, qualquer produtor pode, com um pouco de boa vontade, né, desde que ele se dedique àquilo, ele produz. Em relação ao consumo, né? Hoje esse camarão que é produzido aqui no Ceará, qual é o destino dele? É o mercado interno mesmo? Ou vocês atuam também com outros estados brasileiros ou até no exterior? Como é que é a destinação da produção? A produção basicamente é para o mercado nacional, né? Muito pouco tem se exportado, né? Pelo menos eu tenho notícia de no ano passado ter saído 2 ou 3 containers só, né, para o mercado externo, né? O consumo é preponderantemente aqui nacional, né? O maior consumidor as regiões sul e sudeste, né? E o que a gente enxerga aí com a cooperativa, a gente teve a oportunidade de sair de dentro das porteiras da fazenda, né? Onde anteriormente a nossa relação era com o atravessador, né? E com a cooperativa nós nos lançamos a buscar o mercado lá de produto congelado, aquele revendedor final lá para o consumidor. E o que a gente encontrou foi um mercado aí gigantesco. O Brasil está louco para comprar camarão, precisando comprar camarão, e não tem tanta gente ofertando camarão no mercado, certo? Existe muita gente produzindo, mas tem pouca gente ofertando camarão nesse mercado. Quem é a clientela? São restaurantes, supermercados? Quem é que compra o camarão cearense? São bares, restaurantes, supermercados, né? Hoje são, por exemplo, aqui olhando para o mercado nosso interno, aqui o mercado do Ceará, né? São raros os self-service que você vai hoje, que você não encontra camarão nas bandejas, né? Então hoje é uma proteína extremamente consumida, né, utilizada, barata, né, não, ao meu ver, extremamente barata, né, pela qualidade que ela é, né, a qualidade nutricional, né, a qualidade a quantidade de substâncias que tem ali, né, extremamente benéfica para o ser humano, né, uma proteína boa. E comparado com outras proteínas, a gente vê que em alguns lugares ainda
vendida de forma cara, mais do que deveria ser usado. Isso é uma desmistificação que a gente tem tentado quebrar, né? Existe um conceito na cabeça de alguns revendedores, né, de que é um produto que gira pouco e como gira pouco a margem tem que ser alta, né? Só que na verdade o que a gente entende hoje é como é vendido caro, ele gira pouco. É exatamente o pensamento é o inverso. Se existisse, baixasse a margem de lucratividade, como a gente vê outras empresas fazendo isso, né, colocando um markup pequeno, você vê que passa a ser um produto extremamente rotativo nas gôndolas, né, falando de supermercado, né. Quando você coloca um preço, né, razoável nos restaurantes, você vê que é uma proteína que vende bastante. Restaurantes, eu tive a oportunidade de ir a Recife agora outro dia, almocei em um restaurante, né, junto com um representante comercial da área, e interessante como esse restaurante estava lotado, né. Quando nós saímos, ele mesmo me chamou a atenção: Luiz Paulo, olha aqui a frequência desse restaurante, que ele é basicamente o prato principal dele é camarão, agora olha para esse outro aqui, e outro grande restaurante, viu? Tinha 5, 6 mesinhas lá ocupadas, para você ver o quanto o camarão ele é atrativo, né, o quanto quando ele é vendido com qualidade, né, e com um preço possível de ser pago por qualquer um, né, ou pelo menos pela grande maioria, ele se torna uma coisa extremamente vendável, né? Em relação ao tamanho, o Luiz Paulo, a gente sabe que quando vai num supermercado ou vai comprar no mercado, o preço varia muito ali em relação ao tamanho. Como é que vocês definem essa questão da produção? Para o camarão chegar a um tamanho maior, ele precisa esperar um tempo maior? Como é que é feita essa classificação? É isso. O camarão maior, ele levou um tempo maior no viveiro, né? Um tempo maior de engorda, certo? Esse camarão ele é enviado para o camarão que é processado, que é congelado e vendido nos supermercados, que é vendido nos restaurantes, né? Dessas redes mais sofisticadas. São camarões que passaram por indústria de processamento, né? Com CIF, com CISB, né? Com empresas certificadas e são classificados, né? São quantificados, né? Em embalagens fracionados em embalagens, né? do mesmo tamanho e tal, para que tenha facilidade para quem está comprando negociar ou consumir, né? Ok, Luiz Paulo, eu vou pedir aqui um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente continua aqui com o Band Entrevista, conversando com Luiz Paulo Sampaio Hernandes, que é o presidente da Associação dos Produtores de Camarão do Ceará. É um intervalo rápido, eu volto já já. Estamos de volta aqui com o programa Band Entrevista, hoje conversando com o Luiz Paulo Sampaio Hernandes, que é o presidente da Associação dos Produtores de Camarão aqui do Ceará. Luiz Paulo, vamos conversar aqui um pouquinho sobre a questão das atividades da associação, da cooperativa. Vocês participaram no ano passado da PEC Nordeste, mas para esse ano, no mês de junho, né, quando está programada a PEC Nordeste, a ideia é ampliar o espaço para os produtores de camarão aqui do estado. Como é que vai funcionar? Já tem até um nome, vai ser a Expo Camarão, né? Como é que vai funcionar? Exatamente, Rogério. Nós participamos no ano passado, né, como expositores da feira, mas esse ano nós somos convidados lá pelo presidente Amilcar Silveira da FAEC, né, para ajudarmos para que a cassinicultura tivesse realmente uma efetividade de participação na feira, né? A ideia do Amilcar é que o PEC Nordeste vinha a ser realmente uma feira de referência para o Brasil todo aí do agronegócio do Nordeste, na verdade, né? Nem só o cearense, né? E ele nos convidou, né, para ajudarmos na feira e a gente está tentando fazer o possível, né? Já tanto na feira de negócios, né, que são estandes, né, que estão sendo negociados aí com os fornecedores de pós-lava, de insumos, máquinas e equipamentos, como na elaboração do simpósio técnico-científico, né? Nós vamos ter pelo menos 3 palestrantes internacionais aí que estão trazendo uns assuntos bem bacanas para falarem para os produtores, né? Tem também uma rodada de negócio, né, que está sendo desenvolvida, né, com apoio do SEBRAE, né, com o consultor do SEBRAE, para que os produtores, né, tenham condição de se agrupar, né, e aumentar os seus volumes, em grupo, né, ter um maior volume de compra e com isso poderem negociar melhores condições junto aos fornecedores. No caso, essa rodada de negócio são entre produtores e fornecedores de porlava, de insumos, máquinas e equipamentos, né?
Vamos ter também um balcão de serviço, né? É uma inovação também que a gente sugeriu lá, né? Que vai trazer todos os órgãos envolvidos, os órgãos, as entidades públicas, né? Envolvidas de licenciamento, envolvidas na atividade, né? SEMAS, ADAGRE, IBAMA, Ministério da Agricultura, SRH, então assim, todas aquelas entidades em que nós precisamos nos registrar ou licenciar para exercer atividade, nós vamos ter lá uma área, uma ala com todos lá presentes, para exatamente tentar aproximar o produtor, aquele que ainda não tem um certo receio de chegar próximo aos órgãos licenciadores, né, que ele enxergue a proximidade e quebre essa barreira e passe a se licenciar, que realmente o correto é você trabalhar de forma regular, né? Esses produtores, no caso, não serão só, para a Expo Camarão, não serão só do Ceará, ou seja, há uma perspectiva aí de participação também de produtores de outros estados? Sim, o evento vai ser bem bacana, realmente, como eu estou falando, os fornecedores fornecem para o Brasil todo, para qualquer produtor de camarão, né, do Brasil todo, né? O simpósio está voltado para qualquer produtor de camarão em qualquer lugar do Brasil, né? E realmente os assuntos são bem pertinentes à nossa atividade, são bem atuais, né? Estão indo de encontro os gargalos, né? Nossas dores, né? A gente está tendo um cuidado danado para realmente trazer aquilo que o produtor está querendo e está precisando escutar, né? Então está aberto a qualquer produtor do Brasil. Luiz Paulo, vamos falar um pouquinho aí sobre futuro, né? As perspectivas da produção do camarão aqui no Ceará. Assumiu aí um novo governo, o governador Eumano de Freitas, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ficou nas mãos aí do ex-deputado Salmito Filho, que assumiu, no caso, a secretaria. Vocês entregaram alguma pauta para o Salmito, enquanto já secretário de Desenvolvimento Econômico, no sentido de tentar ampliar essa produção aqui com uma assistência técnica maior, com uma estrutura maior? Como é que o poder público pode ajudar realmente no crescimento da produção de camarão aqui no Ceará? Justamente, Rogério. A gente preparou um documento, né, que foi entregue na FAEC, né, para que esse documento se juntasse com outras demandas de outras atividades do meio rural, né, e a FAEC levou isso às mãos em termos de uma apresentação e entregou nas mãos esse documento para o deputado, o nosso atual secretário Salmito Filho, né. Dentro dessas demandas, no caso da cassinicultura, a gente vai desde a aprovação de uma lei para a cassinicultura, uma lei específica, né, que é uma dificuldade realmente que a gente tem aqui no Estado, não só no Estado, é que a cassinicultura de uma forma geral tem, né, apesar que já nós temos pelo menos 4 estados no Brasil, no Nordeste, que já tem essa lei aprovada, certo? E isso dá segurança jurídica, principalmente para o servidor lá do órgão do meio ambiente, do órgão de licenciamento, né? Saber que efetivamente aquele parecer que ele está dando quanto ao licenciamento, né, daquele produtor, realmente está dentro da lei, né? A gente hoje vive a margem de uma legislação muito ampla, que muitas vezes deixa o servidor em uma situação difícil realmente dele dar um parecer, né, sem risco de que ele seja penalizado pelo Ministério Público, alguma coisa nesse sentido, né? Quais são as demandas maiores do setor hoje que o poder público poderia intervir no sentido de melhorar a questão da produção do crustáceo? Pronto, além da lei da cassinicultura, né, outras demandas que nós apresentamos lá foi um plano de desenvolvimento da cassinicultura, né, onde a gente fizesse efetivamente um levantamento da situação atual, né, o que é que nós estamos produzindo hoje, o que é que nós poderíamos aumentar de produção a curto prazo, né, em termos de capacidade instalada de porlava, de laboratórios de produção de porlava, de fábricas de ração, né, de fazendas mesmo, de unidade de fazenda, né, de área produtiva, o que é que a gente poderia aumentar a curto prazo, né, e a médio e a longo prazo, né, e tudo que estivesse em torno disso para a gente fazer isso de forma ordenada, né, para a gente crescer de forma ordenada, para a gente não cair naquelas armadilhas, né, de crescer muito com o mercado ainda crescer a produção maior do que o mercado consumidor está crescendo e muitas vezes isso causar um problema econômico dentro da atividade. Então, o planejamento é fundamental, né? A gente também pede um programa de acompanhamento sanitário contínuo da atividade, né? Que a gente faz pelo menos 11 anos que não acontece nenhum tipo de levantamento da saúde do camarão, né? Até hoje a gente realmente só sabe que estamos sendo atingidos por enfermidade quando ela
e ela já nos dá prejuízo, ela já começa a causar mortalidade, né? E não precisaria ser assim, né? As doenças elas não chegam causando mortalidade, elas vão se instalando aos poucos, né? Então o ideal é que a gente descobrisse que ela está lá, né, desde o início, antes de causar prejuízo, até para a gente começar a criar ferramentas para a gente se defender delas e poder continuar produzindo sem causar grandes prejuízos, né, econômicos, né? Luiz Paulo sempre falou que, no caso, o camarão produzido aqui no Ceará, ele tem um destino, ou seja, há uma procura muito grande pelo crustáceo em relação ao mercado nacional. Isso significa dizer que a gente tem uma condição de produzir mais? Do que é que depende isso para que a gente possa ter uma produção maior e, basicamente, uma oferta maior para o mercado? Não tenha dúvida, Rogério, o mercado aí ele é gigantesco, né? Hoje o número que nós temos é de um consumo per capita girando em torno de 500 gramas por habitante, por brasileiro de camarão, né? É um número muito baixo, né, quando comparado com outras proteínas. E possibilidade de aumentar a nossa produção, ela é eminente, ela está mais ligada a um crescimento de mercado, que isso passa diretamente, né, por apoio público, né, e um planejamento estratégico nesse sentido, né, de abertura de mercado, de como fazer com que esse camarão deixe de ser vendido fresco nas comportas das fazendas, né, que isso lhe dá ali, porque você vende um camarão na comporta, você tem 3, 4 dias, 5 dias no máximo para comercializá-lo de forma fresca, né. Então, o ideal é que esse camarão ele seja puxado para dentro da indústria, ele seja processado, seja classificado, né? Tanto você está agregando valor nele, como você está dando uma vida de prateleira de pelo menos 2 anos, para que você possa comercializar isso de forma tranquila, sem pressão, né? E que possa mandar esse camarão para qualquer lugar do Brasil, né? E do mundo, né? A exportação do camarão é uma coisa que a gente precisa continuar batalhando. Já foi forte e hoje está... Sim, sem dúvida. Nós fomos um grande player no mercado internacional, né? Perdemos essa condição, a princípio pela perca do mercado americano, por ação de antidumping, né? Mas conseguimos readequar a atividade naquele momento e demos continuidade vendendo para a Europa, mas num determinado momento nós recebemos uma visita, né, de uma comitiva da comunidade europeia, do mercado como europeu, né, em função de uns pescados estragados que foram encontrados em uns convés de barco lá em Santa Catarina, nós perdemos a possibilidade de exportar. Para eles, a rubrica chama pescado, independente de ser pesca... A exigência é muito grande no mercado internacional, né, nessa questão de qualidade, né? Gigante, né, que não deveria ser diferente do mercado nacional também. Por isso também a necessidade da gente passar a processar camarão, né? As indústrias de processamento que nós temos são de excelente qualidade e a fiscalização é muito grande, né? Há estudos hoje para essa retomada da exportação? Existe. A atividade inteira não perde o olhar para esse mercado, né? Que ele seria um mercado muito importante, até como um regulador de mercado, né? Aquele momento em que o mercado nacional, né, diminuísse a demanda, você tem uma válvula de escape para mandar o excedente de produção, né? E a gente não precisar viver nessa oscilação de preço tão grande que a gente convive hoje, né? Preços de uma variação gigante aí durante o ano. Exatamente por esse desequilíbrio da oferta e da procura, né? E a gente não ter uma válvula de escape para mandar o excedente naquele momento de baixa procura. Então, assim, esse olhar, ele não, em momento nenhum, ele deixa de é esquecido, né? Mas porque, efetivamente, hoje, com a perca do mercado europeu, que é o mercado que melhor paga no mundo, né? A gente ficou realmente em condição difícil de competir com outros países que têm economia dolarizada, né? Que não tem tantos encargos sociais. Então o custo do Brasil não é barato, né, Rogério? A gente sabe que o Brasil, o cara não pode ser amador para trabalhar, né? Tem que ser profissional de verdade, né? Senão não vai. Luiz Paulo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Band Entrevista, desejar realmente que o ano 2023 seja de muito sucesso aí para os produtores de camarão aqui do estado e dentro desse processo aí de cada vez melhorar essa capacitação e melhorar as vendas, né? Muito obrigado, Rogério. Agradecemos de coração aqui a oportunidade de falar um pouquinho da castanicultura aqui do Ceará para você, para os seus telespectadores. E estamos sempre às ordens, certo? A PCC, a Associação dos Produtores de Camarão do Ceará, está lá de portas abertas para qualquer um que seja produtor, que queira ser produtor, né? É só procurar aí pelo Instagram, a PCC _Camarão, que nos encontra.
Muito obrigado, Luiz Paulo. E o Band agradecemos. Entrevista deste sábado vai ficando por aqui. Eu vou agradecendo a sua audiência e marcando já um compromisso para o próximo sábado. Grande abraço e até lá.